Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados irmãos em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer estar novamente ministrando a palavra do Deus poderoso, nesta segunda-feira. Eu creio que Deus falará conosco, amados. Sempre que a palavra é ministrada e o teu coração está aberto, receptivo para recebê-la, certamente Ele fará uma obra conforme apraz a sua palavra, o seu entendimento, o seu poder. O poder de Deus é infinito, Ele é imutável, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Então eu quero compartilhar nesta segunda-feira um texto que fala no Salmo 18. Um texto tremendo, nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender essa plenitude do versículo 1 e 2, do que está inserido nesse texto, a grandeza desse texto, a qual o mestre, do canto, o Salmo de Davi, fala sobre algo tremendo, algo poderoso para os nossos dias, para que nós possamos ser cheios da presença de Deus e entender que esse Deus soberano nos ama de forma sobremaneira, de forma sobrenatural, um amor ágape, um amor sacrificial. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim no Salmo, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 1 e 2, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Que coisa poderosa, que texto tremendo, que nos fala sobre uma confiança inabalável no Senhor. Às vezes nós, como cristãos, ou os mesmos que não estão caminhando com Cristo, até lembram de Deus, nos momentos difíceis eles clamam a Deus, mas não estão inseridos no corpo de Cristo ou na videira, como a palavra de Deus nos revela. Ela revela que é necessário entender Jesus Cristo como único e total Salvador, se arrepender dos meus maus caminhos e descer as águas, ou seja, o batismo nas águas. A partir desse momento eu me torno nova criatura, não é por magia, não é por nenhum entendimento, é simplesmente um ato simbólico de descer as águas e entender que agora eu morro para o velho homem, para a velha mulher e me torno nova criatura em Cristo. Mas é necessário que nós entendamos essa plenitude desse texto, uma declaração de amor, de fé, que brotaram de experiências pessoais com Deus. Isso é importante, amados. Nós precisamos entender que os homens de Deus, os homens que foram inspirados ou tocados para escrever as Sagradas Escrituras, eles tiveram uma experiência poderosa com o Deus vivo. Uma experiência que os abalou de tal maneira, abalou a estrutura física, emocional, abalou de tal forma esses homens que eles escreveram coisas fantásticas e poderosas que um homem naturalmente na sua ciência, na sua inteligência, no seu intelecto ou expertise em algum lugar, em alguma situação, em algum texto, alguma matéria, em alguma coisa que ele leia, que ele se dedique ao estudo, não haveria possibilidade dele entender nessa plenitude ou de descrever nesta plenitude quem era o Deus dele ou o qual ele servia se não fosse por uma experiência poderosa. E Davi teve uma experiência poderosa com Deus, ou seja, em toda a sua trajetória. Davi é tido como um homem conforme o coração de Deus, mesmo que Davi tivesse errado. Ele erra, ele errou, como eu e você erramos várias vezes, mas quando há um propósito de Deus nas nossas vidas, amados, nós precisamos entender que o propósito de Deus que foi estabelecido, ele vai se cumprir. A única pessoa
A única situação que pode barrar isso é quando eu e você decido que isso não vai acontecer porque eu decidi seguir outros caminhos. Deus é um Deus de justiça e Ele é imutável, Ele não muda. Ou seja, aquilo que Ele estabelece como propósito, Ele não muda, é estabelecido. Porém, os teus caminhos, a maneira que você está lidando com o Evangelho, com a Palavra de Deus e a sua intimidade com Cristo é que vai declarar que este propósito vai se cumprir em sua vida. Ou seja, você é o único que pode barrar a ação do Espírito Santo, não porque você tenha poder, mas porque você decidiu não estar na presença de Deus. Davi decidiu estar na presença de Deus e escreveu algo tremendo. Quando ele fala no primeiro versículo, força minha, ele está dizendo que ele não pode viver sem ele. Ele depende de Deus, ele depende da força, da majestade, do poder de Deus para que ele tenha força. Ele declara no primeiro versículo, eu te amo, ó Senhor, força minha. Ou seja, ele sabe que a dependência plena e total está no Senhor. E o único que dá força a Davi, estratégias a Davi, inteligência, sabedoria, discernimento para conduzir uma nação, a nação eleita, a nação de Israel, foi o Senhor. O único que estabelece força para Davi nos momentos de extrema angústia e tristeza foi o Senhor. Por isso ele declara isso no Salmo 18, versículo 1. E no versículo 2 ele fala algumas situações tremendas que ele viveu e que ele decide esclarecer e expor para nós. Minha fortaleza, o meu alicerce inabalável. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele declara no versículo 2, o Senhor é minha rocha, minha cidadela, minha fortaleza. Ele está dizendo que o alicerce inabalável está no Senhor. Não há estrutura física, emocional que nós possamos entender ou superar se não for em Cristo. A nossa fortaleza, o nosso alicerce inabalável, Ele é, amados, o alicerce inabalável das nossas vidas. Ou seja, eu posso até ficar ferido, machucado, enfermo, eu posso até ficar debilitado, eu posso até desanimar em alguns momentos a falta de fé me leva a um pensamento contrário, mas quando eu entendo que Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, eu entendo que Ele é o meu alicerce inabalável. Eu não vou cair, eu não vou ser destruído se Ele for a minha fortaleza, a minha rocha, o meu alicerce inabalável. Ele fala sobre fortaleza, ele está dizendo sobre alto refúgio, aquele lugar que foi construído, foi feito para me proteger. Ele é a nossa fortaleza, Davi está falando. Não é um palácio, não é uma casa, não é um reinado, não é uma prisão, não. A fortaleza a qual ele se refere, o meu refúgio, está no Senhor. Ou seja, a quem me refugio, aonde me escondo, aonde estou, para que Ele me proteja. Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, amados. Se você entende isso, amados, não há nada que você possa fazer para te proteger, se não for através deste Deus poderoso que é o teu refúgio e a tua fortaleza. É claro que nós entendemos que nós precisamos nos precaver, fazer coisas que nos dê segurança, mas ele está declarando que ele teve tudo isso, mas além disso, ele entende que a esperança dele está em Deus, e o refúgio e a rocha e a fortaleza é o Senhor. E no versículo 2 ele ainda declara, o meu libertador, aquele que é Senhor, tem domínio sobre ele, ao ponto de libertá-lo, não mais aprisioná-lo, porque Deus não aprisiona ninguém. Deus dá a mim e a você, amados, a liberdade de escolha. E esta liberdade de escolha só um pai faz, só um pai zeloso, só um pai que não impõe regras absolutas como o que eu fiz, o que eu passei, você tem que passar. Eu fui isso, você também tem que ser. Não. Deus não declara isso. Deus nos dá a liberdade. Ele nos libertou das algemas do pecado, dos laços do passarinheiro, dos laços de morte, para nos dar liberdade para uma nova vida. Mas você precisa entender que esta liberdade do libertador, que é Cristo,
só pode ser dada a homens que desejam ser libertos para caminhar no Evangelho. Porque quando você é livre e caminha de qualquer forma, de qualquer maneira, isso não é liberdade em Cristo, não é liberdade no Evangelho. Isso é uma liberdade libertina, a qual eu escolhi os prazeres deste mundo e os prazeres da carne, do que satisfaz a minha carne. Mas quando a palavra nos revela, ela revela que nós devemos mortificar a carne. E mortificar a carne é dizer para ela, para minha alma, para a psique, eu não sou dominado por ti. O meu espírito vivifica no Espírito Santo de Deus para uma nova vida, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Na presença dele, numa presença tão tremenda que às vezes nos faz chorar e nós parecemos crianças chorando na presença dele. E alguns perguntam, o que está acontecendo? Você está passando por algum problema? Está chorando? Está machucado? O que aconteceu? Mas alguns não entendem que você está chorando de prazer de estar na presença do Deus vivo, de alegria de estar diante do Senhor e diante das coisas poderosas que Ele tem feito e ministrado aos nossos corações. E ele continua neste mesmo versículo, ele fala, o meu rochedo, onde posso estar seguro, o meu escudo, o meu protetor fiel. Ele está falando que em somente um versículo, que ele é o escudo, o rochedo, a proteção máxima das nossas vidas, amados. Quando nós viajamos, quando nós vamos à escola, à faculdade, ao trabalho, quem é a nossa proteção é o Senhor, amados. Porque quando passa o final do dia, o dia se passou, você lembra, poxa, eu nem falei com Deus, eu nem orei a Deus, e eu trabalhei em um trabalho tão difícil, tão árduo, tão cansativo e tão perigoso, e eu não lembro nem das proteções ou do que eu fiz para a minha segurança. Porque o nosso refúgio, o nosso rochedo, a nossa fortaleza, o nosso baluarte, a força, a rocha, a fortaleza, o libertador, o rochedo, o escudo, é o Senhor. Ele é inabalável, Ele é poderoso, amados. Confie em Deus plenamente e você verá a glória dEle se manifestando na tua vida, na tua história de vida. E ele termina falando sobre força da minha salvação, o poder que salva. O único poder está em Jesus Cristo. A única pessoa que pode nos salvar é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A salvação é por meio da graça, através da fé em Cristo Jesus. Porém, eu preciso caminhar em retidão, estar inserido nele, entender que Ele é a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, o meu escudo, o meu baluarte, força minha, refúgio, o meu esconderijo secreto, aonde eu desejo estar. Quando eu entendo isso, quando eu caminho diante da vontade de Deus, caminhando em santidade, a palavra de Deus diz que Ele é a minha salvação, é o poder que salva, amados. Portanto, amados, nesses dias de festas, nesses dias de exaltação, alguns deuses ou algumas pessoas que foram intituladas santos, nós precisamos entender que não há santo maior do que o nosso Jesus Cristo. Não há ninguém que possa te salvar, a não ser Jesus Cristo. Não há ninguém que outorgue a tua fé, que declare que você possa ter uma fé genuína nele, inabalável, ao ponto de entender que pela graça sois salvos através da fé em Cristo Jesus. Então, amados, que nada te influencie e nada te esclareça de forma deturpada que alguém pode salvar ou alguém pode te curar. Não há um sequer intercessor, a não ser Jesus Cristo. A palavra de Deus, em toda a sua essência, não diz que ninguém, nenhum outro santo, a qual chamam os discípulos, os apóstolos, nenhum outro é intercessor, nenhum outro tem poder para transformar e para salvar a tua vida. O poder da salvação e o poder pleno está somente em Jesus Cristo. Não há nenhum outro, em nenhum outro há salvação. Portanto, amados, eu entendo que você pode ser adepto, devoto de algo, de algum santo, mas eu te digo com clareza e com convicção,
leia a palavra de Deus. Não sou eu não preciso te provar. A palavra se revela e ela te esclarecerá a profundidade do Evangelho e do poder de Deus que está em Cristo Jesus. E você saberá que agora a verdade prevalece. Porque a palavra de Deus diz que, Deus declara que o meu povo padece pela falta de conhecimento. Quando você ler a palavra e essa palavra for instituída no teu coração, na tua mente, você vai entender que tudo que você ouviu no passado ou as coisas que tiraram a essência de Jesus Cristo são inverdades. E a verdade prevalece em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E ele termina falando o meu baluarte, o meu lugar seguro. Se você entende isso nessa noite, amados, se você ama o Senhor, se você tem o Senhor como a sua força, a sua rocha, a sua fortaleza, o seu libertador, o seu rochedo, o seu escudo, a força da sua salvação e o seu baluarte, você pode descansar no Senhor, porque Ele está estabelecendo algo novo na tua vida e na tua história de vida. E às vezes alguns param no meio do caminho e até retrocedem, porque não esperam o tempo do Senhor que é perfeito, porque Ele não é igual ao nosso tempo. Às vezes nós nos propomos a comprar algo, a fazer algo, e nós não paramos enquanto não conseguimos atingir esse resultado. Se for naquela semana, eu preciso fazer isso nessa semana. Mas às vezes, amados, não é o tempo de Deus. E se você espera em Deus, passou aquela semana, Ele traz paz, refrigério, o consolo e te mostra que o melhor caminho não era aquele que você havia escolhido. O melhor caminho é esperar no Senhor. Portanto, amados, que você entenda através desses dois versículos que Ele é a tua fortaleza, a tua rocha, o teu socorro bem presente, a força da tua juventude, a força da tua velhice, a força que está no libertador, no rochedo, no escudo, no baluarte, a força da sua salvação que está somente em Cristo Jesus. Que você receba esta palavra poderosa do reino de Deus na tua vida, na tua casa, nos teus filhos, no seu cônjuge, e que você seja cheio da presença de Deus. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame a sua casa. E se alegre na presença desse Deus vivo, que é tudo isso que o salmista declara, e muito mais, porque Ele é perfeito, inabalável, e Ele é o Deus de Israel, o Deus soberano sobre todas as coisas. Que a paz do Senhor, a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida e com a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.